Teremos agora um momento de reflexão, a palavra de Deus. E novamente aqui a IEBT, 24 anos, falando dessa ressurreição, um dos maiores pilares do cristianismo. Se não houvesse ressurreição, não tinha razão de ser igreja, não teria razão de ser pastor, de ser servo, nada teria sentido se não fosse Jesus Cristo. Eu fico pensando as pessoas que vivem, às vezes, sem essa visão, está servindo a quem? Porque se a gente criar expectativa no homem, não sei se você já percebeu isso, a gente se decepciona, a gente se entristece, a gente cria expectativa. Por isso que a palavra de Deus diz que olhe para Cristo, nele a gente pode confiar. Os profetas falaram isso o tempo todo, olhando para Jesus Cristo. E eu confesso aos irmãos que desde criança eu estou vendo a minha mãe aqui, ela aprontava todo mundo bem cedinho, madrugada. Era de madrugada, para aprontar 10 filhos tinha que estar de madrugada. E vinham os 10 para a igreja, para o culto da ressurreição. E a gente ficava muito animado, mas de madrugada todo mundo acordando, indo para o Cordeiro. Era menino, alguns iam dormindo, aconteceu isso, alguns com sono no caminho, acorda e acordar já na igreja, né? Mas ia, né, mãe? Então a gente lembra disso. Eu tive o privilégio de não apenas agora, não. 58 anos, Deus me permitiu nascer num berço evangélico, pela misericórdia do Senhor. E desde criança, bem pequenininho, as minhas lembranças mais remotas, eu lembro da igreja louvando ao Senhor. Eu só não entendia muito porque era tanto louvores, aleluia, tão cedinho, glória a Deus, e aqueles cânticos, a igreja cantando. Eu confesso que a parte que eu mais gostava era o lanche que tinha depois, porque de manhã, criança, não é? E eu disse, e o lanche? Jesus ressuscitou, tá bom, mas cadê um lanche? Tem. Então, eu ia, era um dos mais velhos. Mamãe, fique aqui, não sai ninguém, só vai. Às vezes eu conseguia dar um dib, pegava e voltava para a fila. Eu tenho lembranças, recordações. A minha vida bem nascida no Evangelho. E ano após ano, eu sou praticamente o pregador oficial como pastor da igreja. Pela misericórdia, o líder deste ministério. Esses anos sempre eu tenho pregado sobre a ressurreição, sobre as mulheres que procuraram não ver o corpo, sobre a pedra que estava removida, o sepulcro está vazio, os viajantes de Emaús, toda essa história, todo esse enredo, a incredulidade dos que ainda não tinham visto, próprio apóstolo, incrédulos, não acreditavam no que as mulheres viram. Tudo isso faz parte desse contexto da história de Jesus Cristo. Mesmo depois que ele ressurgiu, havia pessoas que não haviam crido nele. Ele marcou um encontro lá na Galileia com todos os discípulos. Se eu vou chegar lá, avisa para eles lá para Galileia, porque quando eu estava ainda com eles, eu avisei isso. E agora eu vou lá na Galileia. Hoje pela manhã, bem cedinho, eu comentava com os diáconos que estavam reunidos comigo, irmão, falando sobre esse acontecimento, né, que marca a minha vida e a sua também. Não é só um culto que você vem com alegria, todos os cultos. Mas essa lembrança, essa memória, eu não sei se você vai deixar ela para os seus filhos, não é? Que é importante lembrar a importância da ressurreição. Mas tem uma pergunta, e eu não me lembro se um dia eu preguei sobre esse tema. E depois da ressurreição, o que é que a gente anda fazendo? Que já ressuscitou, a gente sabe. E se perguntar quem crê, todo mundo vai levantar a mão, vai dar até um glória. Se eu pedir para dar, e faz. Mas e daí? E depois da ressurreição? É o tema da mensagem de hoje. E após a ressurreição? Por onde eu estou? Por onde nós estamos? Eu fico perguntando, e quando eu vou batizar alguns irmãos, já batizei muito. E depois do batismo, como vai ser sua vida? Não é? E depois que um dia eu levantei minha mão e entreguei minha vida a Cristo, o que foi que mudou? O que dá evidência que verdadeiramente eu sigo a um Cristo ressurreto. E depois, como é que eu vivo? Sabe, irmãos, e eu vejo um grande desafio nesta pergunta,
um grande desafio para a igreja. Pós-ressurreição. Queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Marcos, capítulo número 16. Esse capítulo inteiro fala da ressurreição e das aparições de Jesus Cristo. Não só em Marcos, Mateus, Lucas, João, os 4 evangelhos falam a respeito de Cristo. Mas depois da ressurreição, eu que acredito nela, o que é que eu tenho feito? Porque enquanto eu não creio na ressurreição, parece que meu sentimento, o meu coração, é semelhante aos viajantes de Emaús. Só reclamando, só falando coisa errada, só pensamentos negativos. Não foi isso no caminho de Emaús, Lucas 24? O que é que os viajantes pensavam? Mas depois da ressurreição, ali era o Cristo morto que ele estava lembrando. Não é o Cristo ressurreto. O caminho de Emaús, ele traz lembranças do sofrimento, da morte e de um grande profeta que desceu à tumba e está morto. E era assim o pensamento. Mas eu queria, baseado em Marcos, no capítulo 16, onde eu peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas, e eu queria me deter em apenas 2 versículos no momento. Versículo número 6, Marcos 16, 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Versículo 7, a igreja pode me ajudar? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Obrigado, Senhor Deus. De fato, Jesus ressuscitou. Quando o Senhor aparece agora, dá uma ordem aos seus discípulos. Tem um encontro marcado com o ressurreto, porque o Senhor quer instruir, o Senhor quer fazer algumas lembranças. O Senhor vai novamente pensando com tudo que foi ensinado nos 3 anos de ministério e a missão agora da igreja. Depois da ressurreição, o que é que estamos fazendo? Ressuscitou, venceu a morte, mas depois o Senhor dá novas instruções. Aliás, as instruções que já havia sido dada, o Senhor agora reforça para aqueles que acreditam, que creem na ressurreição e na vida eterna. Pai querido, nos ajuda a compreender a mensagem desses anjos que falaram com aquelas mulheres, porque elas estavam procurando o vivo entre os mortos, e ele estava vivo. Nos ajuda, ó Deus, a entender. O túmulo, ele estava vazio. O túmulo estava agora sentado de um lado e do outro, 2 anjos. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. O Senhor está vivo no nosso meio, ó Pai. O Senhor está presente na vida da tua igreja, ó Pai. Não és um Deus morto, tu és um Deus vivo, que tem olhos e vê. O Senhor vê tudo, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque o teu Filho ressuscitou e nos deu uma missão. E queremos, ó Deus, cumpri-la. Queremos, ó Deus, atender. Queremos, ó Deus, ser instrumentos, Deus, ó Deus, nessa nova missão, nessa nova chamada, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por este culto. Ajuda-nos na compreensão da tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Depois da ressurreição de Cristo, o que é que estamos fazendo diante dessa realidade? A gente sai cedo de casa. Será que a gente está semelhante àqueles discípulos de Emaús, só lamento? Porque infelizmente às vezes não temos o sentimento do Cristo que está vivo. E parece até que às vezes o coração nem está mais ardendo. Não tem palavras que penetrem. Está uma frieza na alma. Jesus tomou as providências, todas as providências necessárias para a nossa eterna salvação. Lembra da cruz? Tudo está consumado. Ali na cruz ele ofereceu perdão,
Ele ofereceu reconciliação, Ele conquistou na cruz a nossa vitória, Ele venceu a morte. E esse capítulo de número 16, fala que passado o sábado, Maria Madalena, no versículo 1, outra Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamá-lo. Tudo um projeto ali para cuidar do Cristo morto. Mas grande é a surpresa, porque o nosso Deus, Ele está vivo. Eu fico observando em primeiro lugar, quando vejo esse capítulo número 16, a manifestação de Jesus Cristo. Ele se manifestou. Ele vai se manifestando para vários grupos. Ele vai se manifestando de repente para 500 pessoas ao mesmo tempo. Ele se manifesta para seus apóstolos. Ele se manifesta para aquela mulher. Maria Madalena também se manifesta. Ele vai se manifestando e ele vai caminhando em Emaús para saber o que é que a igreja está pensando a respeito da sua morte. E ele escuta conversas que não agradam muito, e ele fica triste, tárdio, nécio de coração, para crer tudo o que está escrito. Ele percebe que havia incredulidade quanto às suas palavras, o que ele havia dito. Então, o que acontece depois da ressurreição? Estamos felizes, acreditando, ou ainda o coração está pesado, cheio de rancor, de mágoa, de coisas que não agradam ao Senhor? Irmãos, o texto sagrado fala que ele se manifestou, e interessante que ele se apresentou vivo. Ele não se apresentou como fantasma, como alguém queira dizer. Ele era vivo, e ele, apesar de um corpo transformado, glorificado, ele entrava e saía com as portas fechadas, mas isso não impediu a ele chamar o incrédulo Tomé e dizer assim: toca aqui, veja que sou eu estou vivo. Isso não impediu dele assar um peixe e comer também. Ele estava ali vivo, ressurreto. Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele está presente, seja na ceia, seja no caminho da minha casa para cá, seja aqui neste culto, sondando os meus pensamentos e os teus pensamentos. Ele vê o que agrada a Ele, o que não agrada. Ele é Deus grande no nosso meio, e Ele ainda hoje, Ele quer transformar vidas. Primeiro lugar, Jesus Cristo faz questão de se manifestar. Ele não apareceu aos discípulos, mas houve um que não estava. 8 dias depois, ele vai lá e resgate aquele apóstolo que estava incrédulo, que estava desanimado. Você encontra pessoas hoje assim, que não estão tão ativas, vem como parece com uma obrigação, como fosse bater um ponto na igreja, não tem aquela alegria, não quebra protocolo, não, porque, irmãos, servir a Cristo não é só servir num templo, aqui é um lugar, é servir em casa, é servir no caminho, é servir no trabalho, é servir nos vizinhos, é servir ao Senhor. E eu digo aos irmãos que não é fácil, só a misericórdia de Deus em nossas vidas, mas Ele quer isso. Estava assistindo um filme essa semana, o pastor Abisai recomendou, eu não tinha escutado esse filme ainda, interessante, do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. A humanidade, a simplicidade do Cristo. Ela não acreditava que era Cristo. Porventura tu és o Messias, o Cristo? Às vezes Cristo está bem perto de nós, no sorriso de uma criança, e a gente não percebe que Ele está presente na nossa vida. Nós não percebemos às vezes o seu abraço. Eu não sei se você sente um abraço de Deus na tua alma nesta manhã, porque Ele está presente aqui e Ele abraça, Ele enxuga lágrimas, Ele te ajuda nesta caminhada. Porque a nossa caminhada não é agora para Emaús, não. A nossa caminhada é para Jerusalém, é para Nova Canaã, é onde o Deus presente está e vive para sempre. Digam assim, igreja, Ele vive. Digam assim, Ele vive. Ele vive para sempre. E Ele se apresentou lá no caminho de Emaús. E teve um momento que Ele disse, sou eu. Porque parece que não estava ouvindo. Ele foi partir o pão, os sentiram, porventura não ardia o nosso coração. Deus se apresentando. Ele estava com eles em vários lugares, não só no caminho de Emaús, mas ele estava ali também naquele quarto trancado. Você sabia que os discípulos estavam trancados, tudo com medo no quarto. Aí Jesus, sem abrir a porta, Pedro, quando foi liberto da prisão, ele ficou batendo, né? Lembra? Jesus não bateu, Jesus entra.
Jesus, ele entra onde você não imagina, ele está presente. Sabe por que ele entrou? Para consolar e te dar força. Ele não quer você parada, ele não quer você parado, ele quer você cheio de vigor, cheio de força, para anunciar o seu amor e a sua bondade. Jesus quer você participativo, você sabia disso? Jesus quer você dinâmico. Ele ressuscitou. E agora o discípulo no quarto trancado, com um grupo que estava ali, e Tomé não estava, e depois ele veio, e ele estava ali também, já na Galileia, no lago da Galileia, com aqueles 7 discípulos. Tudo isso para deixar bem claro: eu estou vivo. Ele quer dizer a todos: eu estou vivo. E quando ele se encontrou com aquela samaritana que contou toda a vida dela, e ela disse assim: eu vou agora dizer tudo, que eu encontrei um profeta, um homem que falou tudo sobre a minha vida. Sabe o que ele disse para ela nessa linguagem, nesse filme? Eu já contava com isso. Deus conta com você. Bata no seu irmão assim: Deus conta com você. Na pregação, na anunciação, no evangelismo, no amor, na fazendo a obra dele, ele conta com você. E quando ela disse: olha, eu vou contar em toda a cidade, ela deixou o cântaro, deixou tudo, e foi pulando de alegria, e ele começou a rir, personagem muito simpático, e ele dizia: eu já contava com você. Será que Deus pode contar com você? Será que pode contar? Ou a gente do tipo remanchão, já ouviu essa palavra remanchão? Vai devagar, precisa de empurrão. Ele conta com você, porque ele chama os 2 filhos, um diz que vai e não vai, porque existe aquele que não, eu sou pau para toda obra, mas na prática não vai. Em primeiro lugar, quando eu vejo o evangelho de Marcos, eu vejo Jesus se manifestando para as pessoas que ele gostava, que amava e que ele se comprometeu. Quem aqui é comprometido com Jesus? Levante a sua mão. Pois Jesus conta com você. Ele ressuscitou, você crê que ele está vivo. Então, portas trancadas, grupo também fechado, ele entra ali e ele senta. Tudo isso, ele quer deixar bem claro uma coisa: eu estou vivo, eu estou presente, eu tenho vitória para você em minhas mãos, eu tenho a vida eterna. Essa é a mensagem dele. Primeiro ele se manifesta, mas em segundo lugar, depois da ressurreição, ele fez questão de dizer que está aqui, quer se apresentar à sua igreja. Mas também eu percebo que depois da ressurreição, Jesus, ele dá instrução. Veja, já tinha falado tanto, agora ele vai instruir também os seus discípulos. E aqui, irmãos, falando destas coisas concernente ao reino de Deus, Lucas, no capítulo 24, 25, 27, dá para colocar aí, meu irmão? Ô amado, vamos aí colocar aí, né? Bem esperto. Quem está com sono, diga amém. Opa, fica bem esperto aí. Jesus ressuscitou, ok? Bem esperto. Veja aí, ele aparecendo aos discípulos, ele agora instruindo. Lucas capítulo 4, 25. Veja o que está escrito, 25, 24, 25. Lucas capítulo 24. Deixa eu ver aqui. Exatamente, 24. Veja aí. Na verdade vos digo. Então lhes disse Jesus: ó nécio e tardo de quê? De coração para crer tudo o que os profetas disseram. Será que a gente crê em tudo o que os profetas, o que a Bíblia diz? Veja o verso seguinte, acompanha aí, varão. O verso seguinte: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês estão lembrados disso que eu falei? Isso é instrução. Vocês estão rememorando o que eu vivi? Eu conversava com vocês nas cavernas, no campo, nas vigílias. Lembram disso? Que era necessário? Verso seguinte, vamos lá. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expulha-lhes o que a seu respeito constavam em toda a Escritura. Que aula depois dele ressuscitado. Depois que ele ressuscitou, sabe o que ele quer? Instruir a igreja. Ele se manifesta e quer instruir. Ele quer instruir a minha vida e a sua vida também.
porque é a igreja que vai falar do seu amor, do seu poder, é a igreja que vibra, que dá glória, aleluia, é a igreja que foi dada essa revelação. Ele quer instruir, e eu vejo aqui, esse texto, eu me alegro, do Cristo que nos instrui. Veja aí o versículo de número 36, dá um saltinho aí para o 36, falava ainda estas coisas, muita instrução, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhe disse: paz seja convosco. Sempre a presença de Jesus instruindo os seus discípulos. Veja o verso 40, o 40, dando um salto para a gente ver aqui, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ele agora estava notificando, mostrando aos seus discípulos, até os incrédulos, tudo isso para dar instrução. Lá em Atos capítulo número 5, veja aí o versículo 5 a 7, capítulo 1, Atos 1, versículo de número 5, o que é que ele diz? Ainda que Jesus tenha estado com seus discípulos 3 anos, muitos casos ainda não estavam claros, muitas coisas não estavam claras na vida dos seus discípulos. Presta atenção, discípulo, presta atenção o que ele diz no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6, a igreja pode ler comigo? Então, olha a instrução, verso 7, vamos lá. Respondeu-lhes: não vos compete. Percebe Cristo dando instruções ainda depois da ressurreição? O verso 8, leia bem forte o verso 8, vamos lá? O verso 8 que aqui diz: mas recebereis e sereis minhas, tanto em Jerusalém, Samaria. Parece que Cristo está muito claro, Ele está instruindo porque tinha algo para fazer. Você sabia que você tem os confins da terra, e começando em Jerusalém, na sua casa, pregando a palavra? Então perceba aqui Jesus dando instruções, mais claras ainda. Primeiro ele se manifestou: sou eu, estou vivo, e agora eu quero instruir vocês. Mas também vejo outra característica muito importante, depois da ressurreição, Jesus capacitando os seus discípulos. Você sabia que não é à toa, Ele capacita? Quando eu olho, subindo aqui novamente, eu digo: Senhor, só a Tua graça, somente a Tua graça, nos capacitando, nos dando força, ano após ano. Você acha que isso é a força do homem? É a força de Deus, é Deus quem capacita a mim e a você. Vamos ver aqui, ó, falando destas coisas, Ele instruindo, também capacitou. E lhes prometeu a ajuda do Espírito Santo, para que a vida cristã e o testemunho. Jesus já havia dito isto anteriormente, mas agora começa a instruir, começa a dizer que vai chamar, que vai convocar o Espírito Santo para nos ajudar. E eu fiquei pensando, o poder que nos ajuda a continuar. Repete comigo: o poder que nos ajuda a continuar é o poder do Espírito Santo, irmão. Só o Espírito Santo. Com o Espírito Santo tudo tem sentido. Deus dá sentido a você. Sem o Espírito Santo você vai achar enfadonho, cansativo, achar que não é hora, que tal. O Espírito Santo, Ele capacita cada um da gente. Viva de tal maneira que você precisa de um poder sobrenatural. Ô irmãos, o Evangelho não é coisa de homens. A carne e o sangue não vai herdar o reino dos céus. Não é os instruídos, os doutores, o que quer que seja. Tudo isso é importante, mas é no poder do Espírito Santo que a igreja caminha. É na fé, é no poder de Deus que a gente prega a palavra e procura viver a palavra. Só Deus pode fazer isso. Nem pense que é seus muitos cursos ou sua, sabe, irmão? É a graça de Deus em nossas vidas. E aqui eu pensando, olha, Ele agora, nós precisamos sim da presença de Deus. Nós precisamos sim, manda uma palavra e o teu servo ficará curado. Aquele centurião nos ensinando, e aqui nesse texto Jesus começa a mostrar que Ele quem capacita. Dá uma palavra, apenas uma palavra, e o teu servo vai ficar bom. Ele tinha fé, aquele centurião, e Jesus quando manda a palavra ele fica curado. Amados irmãos, você sabe quem capacita você? Pastor, eu não tenho nem condições de estar onde estou. Eu me sinto assim também. Mas sabe quem capacita a gente? Quem sustenta a gente? É Ele, é Jesus Cristo.
Quando alguém pergunta para mim, pastor, ainda o senhor está lá? Eu disse, a misericórdia de Deus tem me sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Jesus que instrui é o que capacita cada um de nós. E eu estava vendo aqui uma coisa que me chamou a atenção, esse poder que nos instrui. A gente precisa agora viver de tal maneira que o seu estilo de vida inspire outros a quererem ser o que você é. Prestou atenção? A vida que você vai viver, alguém olha para você, um novo convertido, alguém na igreja, eu quero ser desse mesmo jeito. Será que nós somos padrões para ser? Alguém olhar para eu queria gostar de igreja como esse irmão gosta. Eu queria gostar de falar como esse irmão gosta. Que irmão para falar? Eu queria, talvez você nem goste, eu gostaria de estar com a alegria que esse irmão tem alegria. Paulo chegou a dizer em certa ocasião, olha, sabe de uma coisa? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Tem pessoas que se você for se inspirar, você para. É tão parada, que não dá para se inspirar. Nós precisamos olhar aqui, viver de tal maneira que o seu estilo de vida inspire outros a quererem ser o que você é. Olha o que foi que Paulo disse a Timóteo, olha, sede exemplo dos fiéis, exemplo, você ser exemplo. Então, se Cristo ressuscitou, Ele se manifestou, Ele nos instruiu, Ele vai nos capacitar, porque essa obra, só capacitação do Espírito Santo. A verdadeira tradução para esse versículo, de andar como Cristo andou, dessa vida, Paulo pediu às pessoas que o imitassem, quer dizer, gerar pessoas da minha escola, criar pequenos grupos, criar pessoas, filhos espirituais, pessoas que entendam a mensagem, pessoas que comecem a amar, pessoas que você formou discípulo, num dia que eu não puder, nem tiver condições de vir mais para esse matinal, mas tem alguém que acompanhou a visão, está aí. Quando você não puder mais ser líder do grupo MCM, Deus está levantando uma pessoa que você preparou para isso. A nossa missão é instruir, a nossa missão é capacitar, mas essa capacidade não vem de nós, a capacidade vem de Deus. Nós não vamos ficar aqui sempre. Deus sempre tem alguém para substituir a mim e a você, porque a obra dele continua e não pode parar. Por isso que devemos ser alegres no servir ao Senhor e com dinamismo. E aqui devemos ter essa vida, uma vida tal, viver de tal maneira que os seus horizontes lhe desafiem a pensar maior. Você acha que Deus quer que você estacione aí ou tem mais coisa para você? Não é para estacionar. Deus ainda vai fazer muita coisa. Depois da ressurreição, houve manifestação. Depois da ressurreição, houve instrução. Depois da ressurreição, capacitação. E Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque não vou necessitar de mais capacidade. Ele enviou quem? O Espírito Santo. Eu enviarei outro Consolador, ainda que ele tenha instruído, preparado durante os 3 anos, não era suficiente. Jesus capacitou seus discípulos, Jesus lhe havia feito promessas e agora se cumprindo. Irmãos, depois da ressurreição de Cristo, ainda tem outro item que eu queria considerar. Jesus enviou seus discípulos. Os 4 evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4, sabe como é que eles terminam? Com o envio dos seus seguidores, como missionários ao mundo. É Mateus 28, quando Jesus ele comissiona a sua igreja. É lá em Marcos 16, a ordem para a evangelização. Foi ou não foi? No capítulo da ressurreição. Vocês percebem? No capítulo 16 ele fala da ressurreição. Então no versículo 14, finalmente, apareceu Jesus aos 11. Já não tinha mais 12. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto ressuscitado. Jesus chamou a atenção dos incrédulos. E Jesus lhe disse, verso 15, bem forte, toda a igreja sabe, vamos lá? E disse-lhe, ide por todo o mundo. Mais uma vez, ide por todo o mundo. Qual é o contexto que está esse versículo? Após a ressurreição. Ele, quando ressuscitou, ele fez, olha, eu vou me embora, vocês não ficarão só, mas eu quero que vocês façam uma coisa, dê uma ordem. Eu vou enviar vocês a todo mundo a pregar o evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se eu não evangelizar, se eu não pregar o evangelho. Aí o Dr. Shed faz um comentário dizendo assim, pregar o evangelho, não é porque você é boazinha nem bonzinho não, é uma obrigação, querendo ou não, você prega o evangelho.
deve pregar o evangelho. E deve fazer isso com alegria, com amor. Não é por má vontade, não é por constrangimento. É fazer com alegria. É pregar a palavra com alegria. Depois da ressurreição, tem agora o envio. E versículo de número 16, ele fez: olha, quem crê e for batizado será salvo. Olha a missão da igreja, gente. A gente tem tantas programações, mas a pregação do evangelho tem um lugar muito especial de Jesus Cristo depois da ressurreição. Os 4 evangelistas terminam os evangelhos com os seus seguidores de Jesus Cristo, comissionando, levando ao mundo inteiro. E eu destaquei aqui em João, capítulo número 20 e 21. Veja por que está aqui. Eu achei tão interessante a narrativa de João, capítulo 20, versículo 21. Todo o capítulo 20 trata também da ressurreição. Veja o verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, você não sabia disso não? Depois da ressurreição a gente celebra, Ele está enviando você e a mim. Enviando para quê? Para quê Ele está enviando? Para pregar o evangelho. E quando Ele chama, agora vem a capacitação. Veja o verso 22, a igreja pode ler comigo. Olha aqui para o telão, para a gente ler uma só voz. Veja quando Ele chamou, disse que do jeito que o Pai me enviou, eu quero enviar vocês. Agora como? É de todo jeito? Vamos ver o que Ele fez. Vamos lá? E havendo dito isto, só o Espírito Santo capacita-nos a fazer a sua obra. Só o Espírito Santo nos dá alegria, nos enche, nos motiva, nos renova. Deus desta manhã está renovando a minha vida e a sua vida também. Porque senão a gente não aguenta, não suporta. Eu fico maravilhado, soprou nele o Espírito Santo. Então, concluindo, depois da ressurreição, manifestação de Deus. Depois da ressurreição, instrução de Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus capacitou os seus discípulos. Sem essa capacitação, você continuará em casa, sem sentido sua vida. Vem para a igreja só para ninguém dizer, se eu não for, vão notar e vão falar. A visão muitas vezes é essa. Você vai vir com alegria. Você vai vir com satisfação. Você vai ser o primeiro a chegar e vai querer sair o último a sair. Você tem alegria de estar na casa do Senhor. Depois da ressurreição, manifestação de Deus, instrução dele, Jesus capacitando e o envio. Querida igreja, querida IBT, Jesus ressuscitou. Mas depois da ressurreição, a gente está obedecendo o que ele mandou? Ou só a gente lembra, faz a festinha, ou vai como eu tinha a visão quando criança, é só comer o pão. Porque tinha comida. Enquanto estava lá minha mãe, as meninas assim, e a hora do comer? E quando eu ia, quando via a mãe, fica tudo na fila, às vezes eu desobedecia e queria correr, ela venha para cá. O que é que motiva você a levantar às 5 horas da manhã? Vamos falar de mim se eu não for. Eu aproveitei o feriadão, saí na sexta, no sábado eu estava lá, só lazer, voltar no domingo é cruel, mas eu tive que voltar. Porque se eu não voltar, já sabe, né? É triste quando acontece isso. A nossa alegria é de estar com Ele. Deus está presente em nossas vidas. Jesus também está vivo para nós. Ele nos instruiu. Quantos anos você tem aqui recebido instrução? Talvez você não queira admitir isso, mas é instruído, como nesta manhã. Não só instruiu, Ele nos capacita e nos envia. Olha, aos 3 tópicos. Jesus, primeiro, se apresenta, estou vivo. Instrui, capacita, envia. É os 3 tópicos. Jesus se apresenta, estou vivo. Instrui, capacita e envia. Não vai enviar de todo jeito não. Tem que ser instruído. O grande Moisés, se é que a gente pode chamar ele de grande, teve que passar pelo deserto. E Josué teve que ser treinado para entrar na terra prometida. A conclusão é essa. Jesus triunfou sobre a morte. E o mesmo se aplicou aos 12 discípulos. E o mesmo se aplica a esta igreja, a cada um de nós. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus.